Antigas mansões de Hollywood podem não ser tão grandes ou luxuosas quanto as casas de muitas celebridades hoje em dia, mas considerando seu tamanho e custo na época em que foram construídas, ainda são impressionantes. Muitas vezes localizadas em acres de propriedade, muitas apresentavam comodidades como piscinas, quadras de tênis e até campos de golfe. Os moradores e seus convidados podiam usar dezenas de banheiros, quartos e salas de projeção privadas para seus filmes, desde acres de jardins e estábulos até garagens grandes o suficiente para abrigar uma frota inteira de carros. Aqui estão as propriedades que oferecem um cenário adequado para a elite grandiosa de Hollywood passar seus dias e noites. Buster Keaton construiu para sua esposa uma mansão de quase 11 mil pés quadrados com $14 mil em Palmeiras. A lenda do cinema mudo Buster Keaton construiu sua casa em Beverly Hills em 1926. A uma quadra do Beverly Hills Hotel, onde morava com sua esposa, Natalie Talmadge. A casa recém-construída media cerca de 11 mil pés quadrados e ficava em 3 acres e meio, com 20 cômodos. Assemelhava-se a vilas italianas e espanholas, com ferro forjado, trabalhos em pedra e vidraças arqueadas. Havia uma lareira de 5 pés de largura, e um cômodo com uma mesa de bilhar, e um bar escondido que podia ser transformado em uma sala de projeção. A propriedade de Keaton também possuía uma quadra de tênis, uma piscina construída para se assemelhar a um banho romano e um viveiro de pássaros. Entre os jardins externos, ele construiu um riacho de trutas e plantou 42 palmeiras, que custaram um total de $14 mil. Talmadge manteve a propriedade quando ela e Keaton se divorciaram em 1932, e ela se tornou a dona da propriedade. A casa teve muitas visitas, contando com Cary Grant e James Mason entre aqueles que viveram com a ex-esposa de Keaton lá. Em 2016, a propriedade de Keaton foi finalmente reunida por novos proprietários, que compraram o imóvel por $16 milhões e 200 mil. Henry E. Huntington gastou $240 mil por mais de 500 acres em 1903. Henry Huntington fez fortuna em imóveis e ferrovias, e em 1903 ele comprou 600 acres de terra em San Marino por $240 mil. Em 1905, ele começou a planejar o design de sua enorme casa, contratando um arquiteto para realizar sua visão 3 anos depois. Após sua conclusão em 1911, a casa de 55 mil pés quadrados de Huntington adquiriu a aparência de residências do Renascimento espanhol e italiano, com sua entrada com porte-cocher e muitos ornamentos clássicos. A propriedade tinha uma garagem de 8 mil pés quadrados e um ramal ferroviário privado para acomodar entregas. Havia vários jardins grandes, e Huntington comprou um jardim de chá japonês originalmente localizado em Pasadena, transferindo-o para sua propriedade. Vivendo na casa com sua segunda esposa, Arabella, Huntington acumulou uma grande coleção de arte cara, que ele reuniu em uma galeria dentro de sua casa após ela falecer em 1924. Após a morte de Huntington em 1927, sua coleção, assim como toda a sua casa, foram abertas ao público como uma galeria, agora conhecida como Galeria de Arte Huntington. A estrela Myrna Loy tinha numerosos jardins e uma piscina semelhante a um lago. Embora a atriz Myrna Loy uma vez tenha dito: "Não temos salão de baile, sala de jogos, sala de projeção, nem bar elaborado", a casa que ela e seu marido compartilhavam ainda era mais do que impressionante. Conhecida como Lime Orchard, a casa ficava em Pacific Palisades, perto do Sunset Boulevard. O que faltava em comodidades internas compensava com os jardins. Com um jardim inglês, pomar de limoeiros, piscina construída para se assemelhar a um lago e uma quadra de tênis construída na encosta de uma colina, havia muito para desfrutar. Loy adorava cultivar alimentos em seus jardins e cuidar das centenas de variedades de rosas. Ela também construiu uma casa de banho perto do pomar para lembrá-la dos seus dias de menina. Os empregados do casal também tinham seus próprios aposentos na propriedade, e a equipe incluía um cozinheiro, 7 jardineiros, um motorista e várias empregadas, incluindo uma que era empregada apenas para lavar roupa. Louis B. Mayer comprou para sua filha Edie a mansão que se tornaria um dos maiores locais de festas de Hollywood. Edie Getz era filha de Louis B. Mayer, cofundador da MGM, e ele comprou para ela uma casa no chique bairro de Holmby Hills, em Los Angeles. Ela e seu marido, o produtor William Getz, transformaram sua luxuosa casa em um dos maiores locais de festas de Hollywood. Construída em 1938, a propriedade possui 2 piscinas e 3 casas de hóspedes em um terreno de 2,16 acres, além da residência principal de quase 20 mil pés quadrados. O interior possui 9 banheiros, 11 quartos, uma sala de projeção privada e uma biblioteca e bar em estilo Art Deco.
Havia tanto espaço para os convidados que Frank Sinatra e Mia Farrow realizaram a recepção de casamento na casa em 1966. Depois que William faleceu em 1969, Edie viveu sozinha na casa até seu falecimento em 1988. O ex-diretor financeiro da Disney, Gary L. Wilson, comprou então a casa e a combinou com uma propriedade vizinha, totalizando 4,39 acres. A propriedade foi posteriormente dividida novamente e vendida. E o investidor Nicholas Berggren comprou a casa principal e uma casa de hóspedes em 2017 por mais de 40 milhões de dólares. A casa de 9.700 pés quadrados de Charlton Heston foi recentemente vendida por 12 milhões e 200 mil dólares. Construída em 1959, a antiga casa de Charlton Heston ficava em 3 acres acima de Coldwater Canyon, em Beverly Hills. Esse ano foi importante para o ator. Ele ganhou um Oscar por sua atuação em Ben-Hur, e a casa recém-construída seria sua moradia pelo resto de sua vida. A mansão em estilo modernista do meio do século tem quase 9.700 pés quadrados e fica em uma colina, permitindo que aqueles dentro dela vejam a paisagem através das muitas paredes de vidro da casa. Com sala de estar de planta aberta, a casa possui 6 banheiros, 5 quartos, uma biblioteca de 2 andares, um bar construído em mármore e uma grande lareira. Do lado de fora, uma piscina e terraço, um pavilhão de tênis e uma sala de cinema oferecem áreas de entretenimento. Há até uma entrada com portão grande o suficiente para acomodar 10 carros. Heston também montou um estúdio de arte localizado em um prédio de 3 andares com um elevador. Após o falecimento de Heston em 2008, sua família manteve a casa até colocá-la à venda em 2016. A casa foi vendida por 12 milhões e 200 mil dólares, supostamente comprada pelo diretor Luc Besson. William Randolph Hearst presenteou sua amante com uma mansão de 100 quartos à beira-mar. Além do famoso castelo do magnata dos jornais William Randolph Hearst em San Simeon, Califórnia, ele também construiu uma casa para sua amante, a atriz Marion Davis, com quem estava tendo um caso. No início da década de 1920, ele comprou uma propriedade ao longo da Pacific Coast Highway em Santa Mônica, para construir o Palácio de Davis. E ela se tornou uma das muitas celebridades ricas a possuir terras no que estava se tornando conhecido como a Costa Dourada. Hearst comprou 15 lotes de terra ao longo do oceano, e os combinou em uma propriedade totalizando 5 acres. A construção da Ocean House começou em 1926, e quando foi concluída, a estrutura em estilo renascimento georgiano contava com mais de 100 cômodos, incluindo um salão de baile, uma sala de banquetes e uma taberna completa. Os convidados provavelmente não tiveram dificuldade em encontrar um banheiro, já que havia 55. E podiam facilmente se aquecer em frente a uma das 36 lareiras. Do lado de fora, a mansão apresentava uma piscina de 110 pés de comprimento, quadras de tênis, jardins e casas para a equipe. Disse que Hearst gastou 7 milhões de dólares na casa, com apenas 3 milhões de dólares do custo indo para a construção real. O restante do orçamento foi para pagar os móveis. O custo foi considerado justificado, no entanto, já que a Ocean House se tornou um dos principais locais de festa da época para a elite de Hollywood. Davis vendeu a casa em 1947 para Joseph Brown, que transformou a propriedade em um hotel exclusivo e no Sand and Sea Club. Apesar de o Sand and Sea Club continuar a operar, a casa principal foi demolida em 1956, e a propriedade foi vendida para o estado da Califórnia vários anos depois. Após o terremoto de Northridge em 1994 destruir todas as estruturas da propriedade, a cidade de Santa Mônica decidiu converter a propriedade em uma área comunitária. Com a ajuda de financiamento da Fundação Annenberg, eles criaram a Annenberg Community Beach House na praia estadual de Santa Mônica, que foi aberta ao público em 2009. Rudolph Valentino se escondeu no que ele chamava de Falcon Lair. O galã do cinema mudo, Rudolph Valentino, comprou uma casa acima de Beverly Hills para ele e sua esposa em 1925. Construída em 1923, a casa de 16 cômodos estava situada em 8 acres, que Valentino equipou com uma grande garagem para seus muitos carros, alojamentos para sua equipe, canis para seus cães e estábulos para seus valiosos cavalos. A casa de 2 andares foi projetada no estilo de uma vila espanhola, com telhado de telhas vermelhas, paredes de estuque, tetos com vigas de madeira e várias lareiras. Como ele e sua esposa estavam planejando um filme sobre El Cid chamado The Hooded Falcon, eles nomearam sua nova casa de Falcon Lair. Cheia de decorações luxuosas e antiguidades, a casa se tornou o lugar perfeito para Valentino escapar de suas hordas de fãs. Infelizmente, o casamento de Valentino desmoronou não muito tempo depois de eles se mudarem para Falcon Lair. Em sua depressão, ele construiu um alto muro de pedra e um portão imponente ao redor da casa.
depois que Valentino faleceu de peritonite em 1926. 6. Um corretor de diamantes comprou a casa por $145 mil. A casa mudou de proprietário várias vezes depois disso, com histórias surgindo sobre o fantasma de Valentino assombrando a propriedade. A herdeira do tabaco, Doris Duke, comprou a casa em 1953 e viveu lá até falecer em 1993. Embora pessoas tenham tentado reformar Falcon Lair, ela foi demolida de vez, e a propriedade foi dividida em 2005. No entanto, o estábulo e a casa dos funcionários ainda estavam de pé e foram comprados, renovados e colocados à venda em 2018 por $29,5 mil. A mansão Pickfair de Mary Pickford e Douglas Fairbanks popularizou as piscinas em 1919. Em 1919, o antigo casal poderoso de Hollywood, Mary Pickford e Douglas Fairbanks, comprou 15 acres de terra na Summit Drive, em Beverly Hills, por $35 mil. A propriedade estava anteriormente desabitada, além de uma pequena cabana de caça, até que as duas estrelas do cinema mudo começaram a construir a mansão dos seus sonhos. Eles contrataram Wallace Neff para projetar a casa, que ostentava enormes jardins, um telhado de cobre e 22 cômodos. Pickford e Fairbanks também instalaram uma piscina, uma das primeiras a serem construídas em Los Angeles. Eles chamaram a casa de Pickfair, e não apenas inspiraram outras pessoas ricas a comprar terrenos na área de Beverly Hills, mas o casal também ajudou a iniciar a tendência de construir piscinas privadas ao lado de suas casas. Pickfair também se tornou um lugar onde muitas celebridades de Hollywood vinham se divertir, e hospedou muitos convidados famosos, incluindo Fatty Arbuckle, Charlie Chaplin e até Albert Einstein. Em 1930, Pickford e Douglas adicionaram mais 2 alas à sua mansão. O espaço extra tornou-se útil à medida que o relacionamento deles se desfez, e o casal supostamente reivindicou suas próprias alas para limitar o contato um com o outro. Após o divórcio em 1936, Pickford manteve o controle da casa e dividiu a propriedade em unidades menores antes de falecer em 1979. Um ano depois, o proprietário do LA Lakers, Jerry Buss, supostamente comprou a casa e a então propriedade de 2,7 acres por $5.362.500 antes de vendê-la em 1988 para a atriz e cantora Pia Zadora e seu rico marido, Meshulam Riklis. Enquanto Buss fez poucas atualizações na casa, Zadora tinha outras ideias. Após supostamente pagar $6.675.000, o casal disse que preservaria e restauraria Pickfair. Mas, em vez disso, demoliu, alegando que a casa estava infestada de cupins e possivelmente de fantasmas. Zadora e Riklis construíram uma nova casa na propriedade que incluía uma discoteca e salão. Foi colocada no mercado em 2008 por $60 milhões. Audrey Hepburn morou em uma mansão que mais tarde seria de propriedade de Eva Gabor. A famosa casa de Audrey Hepburn, em Holmby Hills, também foi propriedade de várias outras celebridades, incluindo Mia Farrow, David Niven e, mais notavelmente, Eva Gabor. Construída em 1938, a casa mediu quase 7.000 pés quadrados e tinha 4 banheiros e 6 quartos. Do lado de fora, os residentes e convidados podiam usar uma piscina, quadra de tênis e jardins. Os visitantes tinham sua própria casa de hóspedes separada, e os empregados moravam em seus próprios aposentos com áreas de jantar e estar separadas, assim como 2 banheiros. Ao passar por colunas e floreiras do lado de fora das portas principais, os visitantes da casa principal entravam em um grande hall de entrada com um candelabro pendurado e uma escada curva. Paredes de vidro permitiam que aqueles dentro olhassem para os jardins, que totalizavam 1,1 acres. Hepburn e seu primeiro marido, Mel Ferrer, viveram na casa a partir de 1960. Mas Gabor foi quem permaneceu ali por mais tempo, desde meados da década de 1970 até seu falecimento em 1995. Depois, a família de Gabor vendeu a propriedade por $2 milhões. Em 2017, a casa estava novamente à venda, desta vez por $14 milhões. A propriedade do magnata da mídia Harry Warner foi o futuro lar de Marilyn Monroe. O cofundador da Warner Brothers, Harry Warner, construiu sua casa em 1923 em uma área de 1,25 acres em Beverly Hills. A residência principal de 1.200 metros quadrados foi projetada em estilo colonial georgiano e possuía 14 cômodos. A propriedade também incluía uma lagoa com uma cascata, uma quadra de tênis, um jardim europeu e uma entrada de paralelepípedos com portão. Warner construiu uma casa de hóspedes na propriedade, que hospedou muitas celebridades famosas ao longo dos anos, incluindo Marilyn Monroe. Como magnata do cinema, Warner precisava assistir filmes. Então ele criou uma sala de projeção no porão. A casa tinha 10 banheiros,
e foi decorada com janelas de vidro gravado, um bar interno, externo e uma lareira esculpida à mão. Embora a casa e a propriedade ainda existam hoje, Warner a vendeu para ajudar a pagar por The Jazz Singer em 1927. Passou por vários proprietários e serviu como substituta da casa de O.J. Simpson na minissérie da FX, The People vs. O.J. Simpson. Em 2017, estava à venda por cerca de 36 milhões de dólares. Alla Nazimova ajudou a construir o Garden of Allah, um dos locais de festas mais notórios da velha Hollywood. Em 1918, a atriz Alla Nazimova começou a alugar uma mansão de 40 quartos na Sunset Boulevard, pela qual pagou 50 mil dólares. Ela rapidamente começou a desenvolver os 3,5 acres onde a casa estava situada e construiu uma piscina maior do que qualquer outra em Hollywood na época. Celebridades se reuniam na casa para relaxar ou fazer festas, e quando problemas financeiros forçaram Nazimova a vender a mansão nos anos 1920, as festas não terminaram. Desenvolvedores transformaram a casa em um hotel de 30 bangalôs chamado The Garden of Allah. Não apenas celebridades se reuniam para festejar lá, mas muitos também declararam o hotel como sua residência. Marlene Dietrich, Humphrey Bogart e Errol Flynn já chamaram o The Garden of Allah de lar, entre muitos outros convidados famosos. Álcool, substâncias controladas e amor fluíam livremente. E histórias sobre o que acontecia alimentavam colunas de fofocas por anos. Embora ela já não fosse a proprietária do hotel, Nazimova alugou um quarto lá até seu falecimento em 1945. Após a Segunda Guerra Mundial, The Garden of Allah ficou em mau estado e atraiu residentes mais suspeitos. Finalmente fechou em 1959 e o prédio foi demolido. Harold Lloyd gastou sua fortuna do cinema mudo na propriedade Green Acres. Como um dos maiores comediantes do cinema mudo da sua época, Harold Lloyd ostentou seu sucesso quando comprou 11 acres de propriedade em Benedict Canyon em 1923 por 100 mil dólares. Ele então pagou 39 mil dólares por mais 4 acres de propriedade vizinha para combinar em 15 acres. A construção de uma nova casa começou em 1926 e acabou custando cerca de 2 milhões de dólares. A propriedade incluía um campo de golfe de 9 buracos, completo com um lago para canoagem e uma casa-clube que se assemelhava a um antigo moinho, uma cascata, uma piscina olímpica e 12 jardins separados. Até mesmo a filha de Lloyd recebeu seu próprio chalé separado de 4 cômodos com um celeiro no qual ela podia brincar. A casa de 3.300 metros quadrados ostentava 44 cômodos. Lloyd decorou o interior com itens que eram ou antigos ou feitos sob medida. Ele empregava mais de 30 empregados para administrar a casa e a propriedade, que incluía sua própria linha telefônica. A família se mudou oficialmente para a casa em 1929, realizando uma festa de 3 dias para comemorar. Lloyd nomeou sua propriedade de Green Acres em 1936 e viveu lá até seu falecimento em 1971. Embora Lloyd quisesse que sua casa fosse transformada em museu após sua morte, problemas financeiros forçaram a família a abri-la mão. Foi leiloado em 1975 e comprado por um desenvolvedor por 1.600.000 dólares, que desmanchou a maior parte do que Lloyd havia construído, dividiu a propriedade e deixou a mansão cair em ruínas. O palácio cor-de-rosa de 25 cômodos de Jayne Mansfield literalmente brilhava ao sol. A famosa casa da atriz Jayne Mansfield, localizada no número 10.100 da Sunset Boulevard, tornou-se uma grande parte de sua marca, a ponto de ser chamada de Palácio Cor-de-Rosa. Ela comprou a casa por 74 mil dólares com o marido e ex-Mr. Universo Mickey Hargitay, após se casarem em 1958. Mansfield rapidamente redesenhou a casa, originalmente construída na década de 1920 ao seu estilo, usando sua cor favorita, rosa. Mansfield e Hargitay construíram um muro de pedra rosa para cercar sua propriedade de 3,5 acres e instalaram um portão alto de metal com JM dentro de um coração. A casa de Mansfield atraía tanta atenção que curiosos frequentemente se reuniam e causavam engarrafamentos do lado de fora. O Palácio Cor-de-Rosa tinha um famoso piscina em forma de coração que Hargitay construiu ele mesmo e decorou com azulejos que soletravam "Eu te amo, Jane", no fundo. As paredes exteriores da casa foram pintadas de rosa com quartzo misturado para refletir a luz do sol e brilhar. O interior da casa foi ricamente decorado com cupidos, corações e a cor rosa. Incluía um banheiro com o chão e as paredes cobertos inteiramente por carpete felpudo rosa e uma banheira em forma de coração. Uma fonte de champanhe também podia ser encontrada lá dentro. Mansfield e Hargitay afirmavam que sua casa tinha 25 cômodos,
dos quais 11 eram banheiros. Após Mansfield falecer em um acidente de carro em 1967, a casa foi vendida diversas vezes e, segundo relatos, entre os proprietários estava Ringo Starr, Ian Echeverry e Mama Cass. Engelbert Humperdinck viveu no palácio por 17 anos antes de vendê-lo a um vizinho em 2002. O comprador era proprietário de uma propriedade chamada Allwood, que ficava atrás da casa de Mansfield e foi anteriormente ocupada por Tony Curtis, assim como Sonny e Cher. O proprietário de Allwood acabou demolindo a antiga casa de Mansfield, bem como a antiga casa de outra vizinha lendária, Esther Williams, para aproveitar ao máximo sua propriedade de agora 10 acres. Frances Marion e Freddie Thompson construíram a casa dos seus sonhos em Enchanted Hill. A roteirista Frances Marion e seu marido, o ator de cinema mudo Fred Thompson, compraram cerca de 24 acres de terra em Beverly Hills e construíram sua casa lá em 1927. Eles chamaram sua propriedade de Enchanted Hill e, junto com sua mansão colonial espanhola, construíram estábulos para os cavalos de Thompson, jardins, uma piscina e uma quadra de tênis. Ficava no alto de uma colina acima de Benedict Canyon, na Angelo Drive, proporcionando ao casal uma ótima vista da propriedade e das terras ao redor. Infelizmente, o casal não pôde desfrutar da casa juntos por muito tempo, pois Thompson pisou em um prego enferrujado e desenvolveu tétano, que logo terminou com sua vida. Desolada, Marion vendeu a propriedade em 1929 por $540 mil. A propriedade trocou de mãos várias vezes, e os proprietários posteriores compraram terras adicionais, até que a propriedade atingiu 120 acres. Paul Allen, cofundador da Microsoft, comprou a propriedade por $20 milhões em 1997 e demoliu a casa original. Depois, ele construiu uma casa de 50 mil pés quadrados. A partir de 2019, a propriedade está à venda por $110 milhões, completa com seu próprio site. O rancho de 20 acres de Clark Gable e Carol Lombard era um refúgio tranquilo no Vale de San Fernando. O lendário astro de cinema Clark Gable comprou um rancho na área de ensino do Vale de San Fernando em meados da década de 1930, supostamente pagando cerca de $50 mil por quase 20 acres. Buscando uma fuga da agitação de Hollywood, Gable e sua esposa, Carol Lombard, transformaram o terreno em um refúgio pastoral onde podiam desfrutar de uma vida mais tranquila ao lado de seus cavalos, cães e gado. A casa principal era uma residência modesta em estilo rancho, refletindo a preferência de Gable por um ambiente de vida mais simples e rústico. No entanto, a propriedade oferecia amplo espaço para entretenimento. Jardins exuberantes e uma longa alameda arborizada recebiam os convidados, enquanto os campos abertos ao redor da casa preservavam a sensação de isolamento do casal. Carol Lombard adicionou toques pessoais, incluindo um pequeno pomar e uma horta, atendendo ao seu amor por produtos frescos e o estilo de vida descontraído da Califórnia. Tragicamente, Lombard faleceu em um acidente de avião em 1942, deixando Gable devastado. Ele continuou a manter o rancho por algum tempo, encontrando consolo na privacidade que ele oferecia. Ao longo dos anos, a propriedade mudou de mãos várias vezes, e certas áreas foram subdivididas para desenvolvimento posterior. Embora grande parte da área original tenha sido reduzida, partes do terreno ainda mantêm a atmosfera e o charme rural do antigo ensino, homenageando silenciosamente duas das estrelas mais amadas de Hollywood. A fazenda Mulholland, de Errol Flynn, tornou-se um ponto de encontro lendário. O ator charmoso Errol Flynn era conhecido por seu espírito aventureiro, tanto nas telas quanto fora delas, e sua propriedade Mulholland Farm tornou-se o cenário de muitas histórias de Hollywood. Construída em 1941 no topo das estradas sinuosas de Mulholland Drive, a residência de Flynn abrangia aproximadamente 11 acres. A casa em si, projetada em um estilo que mistura rancho e espanhol, apresentava paredes de estuque, telhados de telhas e grandes janelas com vista para a vasta propriedade. Conhecido por suas festas selvagens, Flynn supostamente adicionou painéis ocultos e passagens secretas na casa, alimentando décadas de rumores sobre os eventos luxuosos e às vezes escandalosos que aconteciam lá. Além do encanto, a fazenda Mulholland ostentava comodidades luxuosas para sua época, incluindo uma piscina com vistas deslumbrantes do Canyon, estábulos e uma casa de hóspedes privativa. Flynn também construiu uma modesta área de projeção, garantindo que ele e seu séquito pudessem assistir aos últimos filmes sem sair de seu refúgio na colina. Após as dificuldades financeiras de Flynn e seu falecimento em 1959, a propriedade mudou de dono várias vezes, sucumbindo gradualmente ao abandono. Renovações subsequentes visaram capturar a aura da era dourada de Hollywood, enquanto modernizavam suas comodidades. Porções da área original foram vendidas,
E a própria casa principal passou por mudanças significativas. Hoje, ecos das lendárias festas de Flynn continuam a ser uma parte integral da lenda de Mulholland Drive, enquanto a reputação da propriedade ainda atrai, como fãs curiosos da história de Hollywood. A residência de Carol Lombard em Bel Air refletia seu estilo pessoal. Embora ela dividisse um rancho em ensino com Clark Gable, Carol Lombard também possuía uma propriedade em Bel Air no auge de sua carreira. Comprada no final da década de 1930, a casa estava situada entre as colinas exclusivas e mediu cerca de 6.000 pés quadrados. Lombard optou por um design elegante, mas confortável, decorando os interiores com móveis luxuosos, toques art deco e tons suaves em pastel. Os jardins bem cuidados eram um destaque da propriedade. Canteiros de flores margeavam a entrada de carros e um pequeno lago de carpas adicionava um elemento tranquilo ao jardim. Embora a casa em Bel Air não tivesse algumas das características mais ostensivas populares entre outras celebridades, como salas de projeção privadas ou campos de golfe, sua decoração de bom gosto e vistas panorâmicas refletiam o gosto refinado de Lombard. Ela ocasionalmente organizava encontros íntimos para amigos próximos, preferindo eventos sociais mais descontraídos às festas luxuosas de Hollywood da época. Após sua morte prematura, a propriedade foi vendida e mudou de mãos várias vezes. Alguns proprietários optaram por remodelar ou expandir, adicionando comodidades que estavam mais alinhadas com a vida de luxo moderna. Apesar dessas mudanças, vislumbres do estilo original de Lombard permanecem nos detalhes arquitetônicos da casa, preservando uma parte de seu glamour discreto para que as futuras gerações apreciem. Agora, o que realmente aconteceu com essas mansões após seus proprietários? Algumas permanecem de pé em toda a sua glória, transformadas em museus ou espaços comunitários. Outras foram demolidas, subdivididas ou renovadas além do reconhecimento. Através de seus muitos proprietários, festas luxuosas e, por vezes, histórias financeiras tumultuadas, essas propriedades contam cada uma história da grandiosidade de Hollywood antiga. A mansão de 11.000 pés quadrados de Buster Keaton. Após o divórcio de Buster Keaton de Natalie Talmadge em 1932, ela permaneceu na luxuosa propriedade de Beverly Hills que eles compartilhavam. Ao longo dos anos, a casa recebeu não apenas figuras proeminentes de Hollywood, mas acabou por ver várias mudanças nas linhas de propriedade. A propriedade original de Keaton acabou sendo subdividida e a casa passou por diferentes donos, entre eles Cary Grant e James Mason, que fizeram pequenas modificações enquanto moravam lá. Em 2016, um novo grupo de proprietários famosamente reuniu a propriedade, comprando lotes adjacentes para restaurar a sensação dos originais 3,5 acres, e adquiriu-a por 16,2 milhões de dólares. Atualmente a propriedade mantém muito do seu charme ítalo-espanhol. Embora camadas de reformas modernas tenham sido integradas, a propriedade de 55.000 pés quadrados de Henry E. Huntington. A grandiosa residência de Henry Huntington em San Marino escapou do destino de tantas outras propriedades antigas. Em vez de ser demolida ou transformada em um complexo privado, tornou-se um marco cultural. Após a morte de Huntington em 1927, sua extensa coleção de arte e a própria mansão foram abertas ao público, formando a pedra angular do que é agora a biblioteca, Museu de Arte e Jardins Botânicos de Huntington. A propriedade de Myrna Loy com pomar de limoeiros. Embora a casa de Myrna Loy em Pacific Palisades tenha sido ofuscada em notoriedade por algumas das mansões maiores de Beverly Hills, permaneceu como uma joia escondida da Era Dourada. Depois que Loy se mudou, a propriedade passou por várias mãos, cada uma fazendo modificações na quadra de tênis, construída em uma colina, e na piscina semelhante a um lago. Embora adições como salas de projeção ou salas de jogos nunca tenham sido introduzidas, a propriedade foi cuidadosamente mantida por muitas décadas. Hoje, os maiores atrativos da propriedade continuam a ser os exuberantes jardins ingleses e o pomar de limas original, presente de Louis B. Mayer para Eddie Guts. A mansão de Eddie Guts em Holmby Hills tornou-se um local lendário para festas, sediando recepções de casamento para ícones como Frank Sinatra e Mia Farrow. Após o falecimento de Ed em 1988, a propriedade passou por uma série de mudanças de propriedade, sendo eventualmente combinada com um terreno vizinho para formar uma extensa área de 4,39 acres. Partes dessa terra combinada foram vendidas novamente, fragmentando o cenário original. Mais recentemente, Nicholas Berggruen comprou a casa principal e uma das casas de hóspedes por mais de 40 milhões de dólares. Refúgio moderno de meados do século de Charlton Heston. Espalhada por 3 acres acima de Coldwater Canyon, a icônica casa de Charlton Heston foi testemunha de sua prolífica carreira em Hollywood de 1959 até sua morte em 2008. Embora modesta para os padrões de algumas celebridades contemporâneas, a planta aberta da mansão,
As paredes de vidro e a biblioteca de 2 andares chamaram a atenção de vários potenciais compradores, assim que a propriedade foi colocada no mercado. Comprada em 2016 por 12 milhões e 200 mil dólares, supostamente por diretor Luc Besson. A casa passou por reformas para preservar seu estilo moderno de meados do século, enquanto atualizava os sistemas mecânicos e os espaços externos. Ocean House de William Randolph Hearst, para Marion Davies. Se alguma vez houve uma residência que combinasse com a extravagância do Castelo Hearst, era a mansão à beira-mar com 100 quartos construída para Marion Davies em Santa Mônica. Conhecida como Ocean House, ganhou fama por suas festas luxuosas, 55 banheiros e 36 lareiras. Até 1947, no entanto, Davies vendeu a propriedade, levando a sua transformação no Sand and Sea Club. Os proprietários subsequentes eventualmente demoliram grande parte do edifício original em 1956 e as estruturas remanescentes sofreram danos severos com o terremoto de Northridge, em 1994. Falcon Lair de Rudolph Valentino. Entre as mais romantizadas das primeiras residências de Hollywood, Falcon Lair ficava situada acima de Beverly Hills. Após o falecimento de Valentino em 1926, a propriedade mudou de mãos várias vezes, adquirindo uma aura lendária graças a rumores de assombração. A herdeira do tabaco Doris Duke a possuiu por décadas, mas no início dos anos 2000, a maior parte das estruturas originais havia se deteriorado. Em 2005, a própria mansão foi demolida, com desenvolvedores dividindo o terreno. Pickfair, a obra-prima de Mary Pickford e Douglas Fairbanks. Uma vez aclamado como o auge do glamour de Hollywood, Pickfair prosperou como um local de festas repleto de estrelas por décadas. Após o divórcio de Pickford e Fairbanks, a mansão foi gradualmente dividida em unidades menores. Quando Jerry Buzz a comprou em 1980, grande parte do terreno já havia sido vendida. Quando Piazzadora e Mechoulam Rickless adquiriram a propriedade em 1988, eles demoliram a estrutura envelhecida, citando danos por cupins e encontros fantasmagóricos. Retiro de Audrey Hepburn em Holmby Hills. A residência tranquila de Audrey Hepburn na Delphine Drive era notável por sua elegância discreta. Ao longo dos anos, Mia Farrow, David Niven e Eva Gabor trouxeram suas próprias influências para a propriedade, ampliando ou modificando certas partes. Gabor, a proprietária com mais tempo de residência, viveu lá até 1995. Com o tempo, a propriedade foi vendida por 2 milhões de dólares. Depois voltou ao mercado em 2017 com um preço muito mais alto de 14 milhões de dólares. A propriedade de Harry Warner, estilo colonial georgiano. Apesar de sua história rica e dos hóspedes famosos, incluindo Marilyn Monroe na casa de hóspedes da propriedade, a antiga residência de Harry Warner agora atrai principalmente atenção por sua arquitetura e aparições em mídias modernas. Após Warner vendê-la em 1927 para ajudar a financiar The Jazz Singer, uma série de proprietários melhorou as características da propriedade, e ela serviu brevemente como local para a série da FX The People vs. O.J. Simpson. Listado por 36 milhões de dólares em 2017, a mansão mantém a estrada de paralelepípedos, a lagoa e a quadra de tênis, mas teve sua paisagem renovada com ênfase em privacidade e segurança de alto nível. Jardim de Alá de Ala Nazimova. Conhecido por festas barulhentas e rumores de devassidão, o Jardim de Alá começou como a mansão particular de Nazimova, antes de se transformar em um hotel estilo bangalô. Na década de 1950, o outrora glamouroso refúgio havia caído em decadência, atraindo uma clientela mais modesta e fechando eventualmente em 1959. O edifício foi então demolido e um centro comercial surgiu em seu lugar, para desgosto dos preservacionistas de Hollywood. Green Acres de Harold Lloyd. Com 44 quartos e mais de uma dezena de jardins, Green Acres encarnou o sucesso cômico da estrela do cinema mudo Harold Lloyd. A propriedade, no entanto, provou ser financeiramente difícil de manter após Lloyd falecer em 1971. Em vez de se tornar o museu que Lloyd havia imaginado, foi vendido em 1975 por 1 milhão e 600 mil dólares a um desenvolvedor que removeu muitos de seus grandes elementos e subdividiu o terreno. Embora a mansão em si tenha permanecido de pé, ela caiu em negligência por alguns anos, suscitando preocupações sobre a preservação do que restava. Nas últimas décadas, partes de Green Acres foram restauradas em bolsões, mas está longe de ser a peça central de 15 acres que Lloyd projetou com tanto carinho. O Palácio Cor-de-Rosa de Jane Mansfield. Uma vez um elemento impressionante na Sunset Boulevard, o Pink Palace passou por inúmeras transformações após a morte prematura de Mansfield em 1967.
Ringo Starr e Mama Cass foram brevemente rumores de proprietários ou residentes, e Engelbert Humperdinck viveu na propriedade por quase 2 décadas. Mas, em última análise, o novo proprietário, que também possuía a propriedade vizinha, Owlwood J., escolheu demolir as icônicas paredes rosas de Mansfield em 2002 para fundir os 2 terrenos. Embora o local agora faça parte de um grandioso complexo de 10 acres, apenas histórias e algumas fotografias preservadas restam da exuberante piscina em forma de coração e da decoração eternamente rosa de Mansfield. Enchanted Hill, de Francis Marion e Fred Thompson. Enchanted Hill começou como uma propriedade dos sonhos para o roteirista Francis Marion e a estrela do cinema mudo Fred Thompson. Mas a tragédia interveio quando Thompson morreu de tétano. Marion a vendeu logo depois, e vários proprietários acrescentaram terrenos ao longo do tempo, chegando a cerca de 120 acres. O cofundador da Microsoft, Paul Allen, comprou a propriedade em 1997 por $20 milhões, demolindo as estruturas originais para construir uma grande residência de 50 mil pés quadrados. Em 2019, Enchanted Hill foi colocado no mercado por $110 milhões, refletindo como o local, embora drasticamente mudado, mantém um desejo duradouro graças à sua localização e passado lendário. Rancho de Clark Gable e Carola Lombard, no Vale de San Fernando. Embora menos famoso pela opulência do que algumas propriedades de Beverly Hills, o rancho de ensino de Clark Gable tornou-se um refúgio querido. Após a trágica morte de Lombard, Gable manteve a propriedade por um tempo. Eventualmente, pedaços da terra foram vendidos ou desenvolvidos, reduzindo os 20 acres originais. Algumas das características originais no estilo de rancho, como os estábulos, há muito desapareceram, substituídas por bairros suburbanos. Ainda é possível ver vestígios do charme rural que Gable valorizava em algumas estruturas antigas remanescentes e em vias arborizadas que evocam o ensino dos anos 1930. A Fazenda Mulholland, de Errol Flynn. Situada no topo da Mulholland Drive, a propriedade de Errol Flynn tornou-se lendária por suas passagens secretas e festas escandalosas. Problemas financeiros forçaram Flynn a ceder a casa antes de sua morte em 1959. Com o tempo, partes do terreno foram vendidas para novas construções, e períodos de abandono deixaram a casa em mau estado. Esforços de restauração eventualmente deram nova vida à propriedade, embora tenha sido drasticamente reconfigurada para os gostos modernos. O espírito de Hollywood de Flynn permanece na mitologia da propriedade, mantido por historiadores e fãs que lembram as histórias exageradas de suas festas na colina. A residência de Carol Lombard, em Bel Air. O refúgio de Carol Lombard, em Bel Air, era comparativamente discreto, embora contasse com um lago de carpas e belos jardins bem cuidados. Vendida após seu falecimento prematuro, a propriedade passou por vários proprietários que modernizaram o interior e, em alguns casos, expandiram a estrutura. No entanto, detalhes arquitetônicos importantes, como os floreios Art Deco, foram frequentemente preservados como uma homenagem ao gosto de Lombard. Enquanto a propriedade está escondida em um dos enclaves mais exclusivos de Los Angeles, ecos do estilo gracioso de Lombard permanecem em sua paleta de tons pastel e espaços de entretenimento íntimos em vez de ostentosos.